Pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre experiência de curso no exterior para mulheres 50 a mais. Para isso, eu tenho o prazer hoje de bater um papo aqui com a Célia Drake Vasconcelos, que aceitou o nosso convite. A Célia tem 65 anos, ela é dentista aposentada, tem 2 filhos e 2 netos. A Célia adora viajar, conhecer lugares novos, pessoas e culturas diferentes. Célia, super obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite aqui. Ok, é um prazer participar, É, Cíntia. que bom. Ô, Célia, então me diz um pouquinho, por que que você resolveu fazer um curso fora, né? E por que que você escolheu esse curso aí que você vai comentar com a gente? Tá bom. É que assim, eu sempre gostei de viajar, sempre viajei muito, e agora, aposentada, e com meu marido aposentado também, a gente tem a oportunidade de viajar mais, né? A Aham, gente faz viagem, assim, para o exterior, pelo menos uma vez por ano. Algumas vezes a gente uhum, chega a fazer duas. uhum, E o inglês é fundamental na viagem, né? Porque é a língua universal, por menos que as pessoas não falem inglês, sempre vai ser o meio de comunicação. A gente sempre vai, em todos os lugares, mesmo que a língua nativa não seja inglesa, sempre a língua oficial de viagem, do turismo, é o inglês. sim. E eu, assim, eu me formei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei muito, durante muito tempo, eu tinha uma jornada dupla, dupla não, tripla, né, porque tinha também a casa e os filhos, eu trabalhava em 2 lugares, então, o tempo para aprender o inglês era pouco, o conhecimento da língua que eu tinha era do colégio, eu estudei em escola pública, Uhum, então o conhecimento que a gente tinha da língua era, assim, bem precário, né? Não era algo que eu fosse fluente na língua. E eu não tive tempo de fazer isso depois por causa do trabalho. Coloquei meus filhos são fluentes em inglês desde sempre, desde muito novos, mas eu fui ficando para trás, né? Aí, depois que eu me aposentei, chegou a oportunidade. Eu falei, bom, agora eu vou aprender. Assim, eu me viro um pouquinho, né? Sempre me virei um pouco, mas eu sentia falta de ter uma comunicação melhor, né? Quando eu uhum. viajava com meu marido, ele fala um pouquinho melhor. Eu já viajei muito com a minha filha, ela tem um inglês fluente, mas eu não queria mais depender das pessoas, eu queria poder me virar sozinha. Aí eu pensei, vou fazer um intercâmbio. Eu tenho uma amiga que ela fez um intercâmbio e ela gostou muito também, assim, com mais de 60, não, ela tinha menos de 60 na época, mas tinha mais de 50. E ela gostou, disse que a experiência foi bem bacana. Eu falei, é aí que eu vou. Aí eu conversei com uma outra amiga que também tinha interesse, e aí a gente resolveu encarar esse desafio juntos. Essa minha amiga que foi comigo para o intercâmbio, ela queria ir para a Austrália, Uhum, ou melhor, ela queria ir para o Canadá. Ela queria ir para o uhum. Canadá. Mas eu tinha estado no ano anterior no Canadá. E eu pensei, eu queria fazer uma coisa, ir para um lugar diferente, porque, claro, além de a gente aprender, além da gente estudar, a gente pode passear. Então, eu gostaria de Claro. ir para um lugar diferente para fazer um pouquinho de turismo também, unir o útil ao agradável, né? Como sempre. E aí, essa minha amiga, ela falou, eu fui para Malta. Eu falei, nossa, Malta, o que é isso? Assim, poucas pessoas conhecem Malta, é uma ilha pequenininha ao sul da Sicília, da Uhum, Itália, e ela tem como, ela faz parte da Commonwealth, né, uhum. da, de- da- do, do Da conjunto de Europa, né? países, né, de Uhum. língua inglesa, e a língua oficial é o inglês. Então, uma das línguas, né, porque eles falam o maltês também, mas a língua oficial é o inglês. Eles falam muito italiano também, devido à proximidade, mas a língua oficial é o inglês. E lá em Malta existe muitas escolas de inglês, de intercâmbio mesmo. Então, eu procurei a CI, que é um centro de intercâmbio, por sugestão da minha amiga, foi onde ela foi, eu fui também, na época aqui no bairro do Morumbi, onde eu morava,
E lá eles providenciaram tudo, eles providenciam a escola e a hospedagem. Podem providenciar passagem também, se a gente quiser, mas como passagem eu estou acostumada a viajar, eu tenho facilidade de comprar passagem, eu comprei a passagem, né? Mas fiz com eles a matrícula na escola e vi com eles a acomodação, que também são coisas que a gente pode fazer sozinhos, eu vi depois, né? Mas assim, como era a minha primeira experiência, achei mais seguro seguir os passos da minha amiga e deu super certo. Legal. Agora, esse curso que você fez é um curso que é voltado para pessoas maduras ou ele é misturado? Como é que foi essa experiência para você? Então, é assim, eles têm vários programas, né, para pessoas maduras, né, tem dois programas, um que eles chamam de 50 mais e o Uhum, outro que eles chamam de 30 mais. O de uhum, 50 mais, a própria pessoa que nos atendeu, ela achou que não seria adequado ao nosso perfil, meu e da minha amiga, uhum, porque ele é mais curto, ele era só de 15 dias, ele tinha um número menor de aulas, e uhum, ela achou que a gente, assim, ia ficar bem no curso de 30 mais, porque não uhum, era, o 30 mais é só um limite que, assim, para separar de adolescentes, vai, assim, porque uhum. tinha pessoas de 30, 40, 50, 60, eu tinha duas colegas, uma de 77 e outra de 80 anos, Legal. no 30 mais, e tinha Uhum. amiguinhos de 30 anos também, então foi assim, foi Foi bem bacana. intergeracional o teu curso. Foi Que bem legal. bacana. Então, era um curso que, assim, que não era para adolescente que está no colégio, no princípio da faculdade, era para Uhum, pessoas, assim, no mínimo que já tinham uma formação, já tinham um trabalho, tinham mais de 30 anos. uhum, Mas, assim, o grosso do pessoal estava, assim, na faixa dos assim, de 40, 50, né? Embora, como eu te uhum. falei, tinha algumas pessoas mais jovens, nos extremos, né? E outras mais velhas. Entendi. Agora, quando você fez esse curso, você ficou lá quanto tempo? Um mês? Um mês, um Você ficou mês. lá um mês. E aí, Sim. o que você diria que foram os seus principais aprendizados nesse processo, né? O processo de escolha, o curso especificamente que você fez, a tua estadia lá, como é que foi a tua experiência na escolha desse intercâmbio, desde o início, É, né? tá, então, eu vou falar do curso primeiro. O curso era no IC Language, IC Language, né? Eles têm vários cursos em vários idiomas, em vários lugares do mundo. E tinha lá em Malta. É, você pode fazer quanto tempo você quiser. Não é um curso que tem começo, meio e fim. Então, hoje nós vamos começar e vamos aprender o beabá. E no final de um Uhum, mês você vai estar fazendo. Não, não é assim. Tanto que tinha, toda semana começavam pessoas diferentes, tá? uhum, São abordados temas do cotidiano, tem livro, né, tem exercício que a gente fazia em casa, mas não tinha assim, uma sequência de um livro, né? Eles pegavam assuntos variados dentro de um livro, o livro servia de base, mas assuntos assim voltados para o cotidiano da gente mesmo, relacionado a trabalho, família, viagens, profissões, e dentro do tema eles desenvolviam itens de gramática, uhum, interpretação de texto, incentivavam assim a escuta, né, o listening e o speaking, o você falar. uhum, Então, eu achei que foi bem produtivo. Para mim, assim, eu já tinha muita noção de gramática, né, da uhum, escola. A dificuldade maior que eu tinha era ouvir e principalmente falar. Eu sou uma uhum, pessoa muito crítica, principalmente uhum, autocrítica. Eu sou aquela pessoa que eu não quero cometer erros. Então, quando eu uhum, viajava com meu marido e a gente conversava, né, com alguém nos lugares que a gente ia, eu pensava tanto sobre o que eu ia falar, eu montava a frase na minha cabeça para ela sair certinha, que quando eu uhum. ia falar, o assunto já tinha Já dado, já tinha tinha ido. ido, já tinha passado. E o meu marido é assim, ele é mais desencanado. Ele fala assim, ó, Uhum. nós vai, nós fumo, nós veio, O importante é mas se comunicar. exatamente, ele consegue se comunicar, ele se faz entender.
Então, Aham, nesse intercâmbio que eu fiz, eu acho que o que foi importante é que, assim, conviver com outras pessoas, e do mundo inteiro, né? Porque na minha uhum, classe tinham pessoas da Rússia, da Polônia, da uhum, Colômbia, embora tivesse muito uhum. brasileiro também, o que não era muito bom, porque a gente acabava falando muito português Em fora da português. aula, né? Mas alemães, então essa convivência que a gente teve com pessoas de outras línguas, que aí a gente Uhum, tinha, a única coisa que a gente tinha em comum era o inglês, né? Então, assim, propiciou assim, eu me soltar mais. Então, eu falei assim, uhum. é para se comunicar? Então vai, né? Então, aí eu comecei a falar, não me importando muito se estava perfeito, se a frase estava correta, porque eu percebia que, assim, no pouco conhecimento que eu tinha de gramática, eles falavam muito errado também. E Aham, tudo bem, a gente conseguia conversar. Então, acho que esse uhum, foi o ponto mais importante, essa convivência com pessoas, tanto de diferentes idades, mas de diferentes países, de línguas nativas diferentes, eu acho que propiciou essa, vamos dizer assim, esse pontapé inicial. Agora vai, fala que aham, tem que falar, não tem outro jeito, né? Para se uhum. comunicar com o alemão. Ele não fala português, eu não falo alemão, tem que ser no inglês que a gente conhece, então vamos. E foi muito bom, porque depois disso, aí eu me matriculei, eu faço umas aulas de inglês toda uma vez por semana, que é um esquema parecido com esse da escola de intercâmbio, e ficou muito mais fácil agora, assim, agora eu Legal. falo, eu sou uma das pessoas que mais falam, assim, às vezes até eu Aham. falo, nossa, acho que eu preciso parar de falar um pouco. Normalmente eu falo muito, já deu para perceber, né? Normalmente eu falo muito. E, mas assim, até agora eu acho que eu falo até demais nas aulas, acho que eu até preciso dar oportunidade para os outros falarem. Mas esse intercâmbio foi o pontapé inicial, então foi muito importante nesse sentido. Uhum. Agora, Célia, você já tinha, como você falou, você já tinha uma base de gramática e também como você viaja muito, né? Você deve estar, o teu ouvido deve estar minimamente acostumado, né? Apesar de você não Sim, falar antes do curso. Agora, para uma sim. pessoa, por exemplo, que seja super, que não tenha noções básicas, você também tem curso voltado, você sabe me dizer? Sim, esqueci de falar o principal. Esse curso que a gente fez, acho que todos os cursos é assim: você faz um teste e aí Uhum. você entra numa turma de um nível condizente com o seu, né? Então, Ah. nessa escola que a gente fez, tinha assim, para quem não sabe falar nem oi, bom dia, nada, nada, Uhum. nada, que ele chamava iniciante, se eu não me engano. Aí tem o Uhum, básico, que é alguém que tem uhum, uma noção mínima, uhum, tem o pré-intermediário, depois tem o intermediário, o pró-intermediário, o pós-intermediário, e uhum. aí outros cursos de aperfeiçoamento mesmo. Então a Ah, gente legal. faz um teste para ver qual é o nível, e aí você entra no seu nível. Mas Ah, nós conhecemos uns brasileiros, quando a gente chegou, eles estavam saindo, que eles não sabiam assim, nada, eles partiram do zero total e uhum, também acharam que foi muito bom. No próprio mês, tem gente que fica um mês, 2 meses, 3 meses, depende da uhum, disponibilidade. Essas pessoas ficaram, era um casal, eles ficaram 2 meses. uhum, E nesses 2 meses, depois de algum tempo, você pode fazer um teste, se você achar bom, se os professores acharem conveniente, você passa para o nível seguinte. uhum, Então, eles começaram no iniciante, que era o zero total, e saíram no básico, que já tinha, assim, uhum, aquele nível que eles tinham um conhecimento capaz de se virar. Já dava uhum, para viajar, assim, pegar uhum. informação, né, assim, um Entendi. básico, mas que já era possível se comunicar. Então, tem Agora vários, tem. vários É? níveis. Tá. Agora tem. Você foi com a tua amiga, o que dá um pouco mais de conforto e segurança, né? Isso, Agora, o que que você diria assim para uma pessoa, por exemplo, que está querendo ir, mas vai sozinha, uma pessoa com mais de 50 anos, mulher? Que tipo de sugestão você daria? Essa escola, por exemplo, que você fez, dá algum suporte para a pessoa quando vai lá fora? Ela não fala nada, vai para um país diferente, né? Como é que é isso? Você sabe me dizer? Sim, eles dão um suporte, né? Primeiro, se você vai sozinha, é sempre legal fazer acho que com intermediário, né? No caso, esse que eu fiz, o Uhum, centro de intercâmbio, porque eles arrumam o local para você ficar, então você tem várias uhum, modalidades. Você pode ficar numa casa de família, morar na uhum, casa de alguém, você pode ficar
dividir apartamento com outros Uhum. estudantes da mesma escola, no mesmo esquema. Você pode ter o seu quarto sozinho, por exemplo, tem apartamento de 3 quartos, então você pode ter um quarto só para você, dividir o apartamento com outras pessoas em outros quartos, você pode dividir o quarto com outra pessoa, tem várias Uhum. possibilidades, né, dependendo do que você quer, de como você é, né, Uhum. do valor, né, se você pode dividir o quarto com outra pessoa, fica um pouco mais barato, se você quer um quarto só para você, é outro valor, se você quer um Uhum. apartamento sozinha, é outro valor, mas assim, Uhum. no caso, como eu e a minha amiga, nós estávamos em duas, eles arrumaram um apartamento pequenininho, de um quarto só, nós dormíamos no mesmo quarto, mas era um apartamentinho, com sala, cozinha, banheiro, era bem bacana. Uhum. E nós ficamos sozinhas nesse apartamento. Mas, Uhum. assim, eu fiquei nesse esquema porque estava com ela, mas eu não teria problema nenhum em dividir o apartamento com outras pessoas. Uhum. E porque, assim, as pessoas estão lá com o mesmo propósito. Eu diria que está Sim. todo mundo no mesmo barco. Todo Uhum. mundo está sozinho, em geral, as pessoas vão sozinhas. Então, está todo mundo Uhum. sozinho, querendo aprender e disposto a embarcar nessa aventura, vamos dizer assim. Então, as pessoas se ajudam, né? Os alunos se ajudam e a escola lá tá lá para dar suporte. Eles programam assim uns eventos, umas festinhas, umas reuniões, umas mini excursõezinhas assim no fim de semana para conhecer lugares assim com o grupo todo. Então, Uhum. isso propicia você se aproximar das pessoas que estão lá, fazer amizade mesmo, né? Aham. Então, assim, Maravilha. acho que eu recomendo, eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter na vida. Uhum. Achei que foi muito legal. Eu gostaria de ter vivido isso enquanto jovem, não foi possível, mas sempre é tempo. Eu acho assim, Com certeza. é muito tranquilo. Claro que assim, pinta um pouquinho de insegurança, mas assim, a hora que chega lá, você não quer voltar mais. É muito legal. É, tá pensando em fazer outro? Essa minha amiga queria fazer outro, mas eu não sei. Acho que agora eu prefiro viajar sozinha e, assim, viajar por conta, quero Por dizer, conta. Aham. e botar o que eu aprendi em prática. Acho que agora eu já consigo me virar, conversar. Eu não sei se eu faria outro intercâmbio, eu acho que não. Acho que, Aham. assim, se eu fosse mais jovem, sim, mas acho que agora eu preciso aproveitar o tempo, conhecendo os lugares que me faltam. Então, acho que Uhum. eu não ficaria mais um mês no lugar, num lugar só, não. Num lugar. Uhum. Mas eu acho que Entendi. super vale a pena, muito, muito. Porque fez a diferença para você, né? Fez, fez. E É. depende do local, as pessoas que. Eu conheci muitas pessoas que estavam fazendo intercâmbio pela segunda vez, terceira, e que tinham ido para lugares diferentes. Eu conheci uma moça que ela fez em Londres, aí ela achou que foi mais difícil pela característica do lugar, né? Os Uhum. londrinos são mais fechados, Uhum. ela acho que ela achou que ela teve mais dificuldade. Malta é uma cidade assim ensolarada, tem muito Uhum. italiano, então assim é um lugar lindo, maravilhoso, de praia, lugares Uhum. fantásticos. Então acho que não sei, talvez o local ajude, né, a Sim, com pessoa se sentir certeza. melhor, a fazer mais amizade, a interagir mais fácil, né? É, verdade. Puxa, Célia, eu acabei aqui minhas perguntas. Queria ver com você se tem alguma sugestão adicional aí para dar para a nossa audiência aí com relação a esse tipo de experiência que você viveu. Quem quiser, como é, que você tem alguma sugestão, orientação aí, como que você aprendeu? Então, bom, primeiro, eu recomendo a todos que façam, a experiência é muito válida, foi muito produtiva para mim, como eu já falei, eu comecei a falar inglês, né? Claro que eu não tenho aquele inglês fluente, não tenho a minha pronúncia é péssima, mas, assim, para os meus objetivos foi fantástico, acho que dá para a gente aprender e usar, né, na vida prática, né? Eu procurei um centro de intercâmbio, mas você, assim, com auxílio da internet, pode procurar, tem, assim, várias opções de escolas de línguas em diferentes lugares, tem no Canadá, na Irlanda, é muito comum na Austrália, na Irlanda e no Canadá. Os mais Uhum. comuns que eu vi é Canadá, Irlanda e Austrália. Tem nos Estados Unidos também. Mas assim, a gente optou por Malta, primeiro porque, como eu disse, eu achei bacana a ideia
de conhecer um lugar diferente, achei que valeu muito a pena. Então, a gente pode procurar sozinhos, né? Desde a acomodação, você procura no Airbnb, no local que você vai, tem, tem apartamentos, quartos, que eles fazem por temporada, pelo mês todo, então é um preço diferente daquele valor diário. Depende da facilidade que a pessoa tenha com lidar com essas coisas na internet. Sim. Para uma primeira experiência, eu preferi procurar um intermediário, né, esse centro de Uhum. intercâmbio, porque eles Uhum. procuraram a acomodação, procuraram a escola que servia melhor para o meu propósito, e, assim, se eu fosse fazer novamente, eu faria sozinha. Eu Uhum. pesquisaria as escolas, pesquisaria o local. A gente viu que lá muitas pessoas contrataram só a escola, e foram Uhum. para lá, assim, reservaram um dia de hotel, um dia de Airbnb, e lá na cidade procuraram acomodação, e também deu Uhum. certo. Uhum. Maravilha. E eu acho que é isso. Mas, assim, sempre vale a pena. Ah, sim, e assim, normalmente essas escolas, elas não têm aula em período integral. A Uhum. gente tinha aula 3 vezes na semana de manhã, era um manhã puxado, assim, das 8 até a 1. E Uhum. 2 vezes por semana era à tarde. Fora as aulas regulares, tinha algumas aulas extra que a gente fazia, né? Tudo que a gente pudesse fazer, que tivesse incluído, que não tivesse custo adicional, a gente fazia. E nos intervalos, né? Por exemplo, quando a gente tinha aula de manhã, a gente saía da escola, comia qualquer coisa e ia conhecer os lugares lá, ia Uhum. passear, né? Claro. Então, não é em período integral, então dá para fazer as duas coisas, dá para estudar e passear também, E se porque acho que divertir, maravilha. acho que o propósito é o intercâmbio, acho que o propósito é esse, além de você aprender assim a coisa básica, né, da língua nesse caso, é você interagir com os habitantes do local, é você conhecer a cultura local. Então, Sim, com essa certeza. interação, eu acho que também era uma forma de aprendizado, porque a gente tinha que Uhum. perguntar onde ia, como fazia, que ônibus tomava, onde descia, o que fazer. Então, nos passeios, né, vamos dizer assim, a gente estava aprendendo inglês também, porque Claro. tinha que se comunicar. Então, e aí fica mais gostoso. Se eu tivesse que ficar das 8 da manhã às 6 da tarde estudando, acho que ficaria um pouco pesado. Então, essa coisa da interação, além dela ser divertida, de ser, né, gostosa, ela é uma forma de aprendizagem também. Acho que é Muito bom. isso. Muito bom, Célia. Bom, super obrigada, viu, por dividir tua experiência aí com a gente aqui. Depois eu vou pedir só para você me dar o contato se você se sentir à vontade, dessa empresa que você usou, para a gente poder deixar aqui para as seguidoras, tá bom? Aí Tá pelo bom, menos fica uma referência, já que foi positivo para você, né? tá bom. Eu Tá mando para você joia. por e-mail, tá bom? Maravilha, tá bom. Super obrigada, viu? Um Nada, abraço. Cíntia. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Olá, pessoal. Muito bom, né? E gostoso ouvir a experiência aí da Célia, que foi super positiva para ela, que o objetivo dela foi super cumprido, que era dar uma destravada, né? Essa coisa para ela conseguir a se comunicar. Ela, obviamente, tinha já uma base, mas ela disse também que mesmo que você não tenha, tem aí os cursos específicos para todos os estágios, para quem estiver procurando fazer um curso de línguas, né? Fora cursos de línguas, a gente também sabe que existem cursos de intercâmbio para outros propósitos, eventualmente, sei lá, você vai lá, quer aprender um pouco de culinária, e aí tem um pouquinho, você pode trabalhar, se você já fala e domina algum tipo de idioma. Então, tem vários cursos em processo de intercâmbio, voltados também para pessoas mais velhas, que você pode procurar. Depois eu vou deixar os contatos aqui, especificamente dessa empresa que a Célia usou, até porque ela está recomendando, tá bom? Bom, se você gostou, por favor, né, dê um like aqui. E se é a primeira vez que você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais, se for no YouTube, se inscreva, dê um like, ative o sininho, siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram e acesse o nosso site. Vem participar,
com a gente da Revolução da Longevidade, principalmente sugerindo conteúdos que vocês gostariam de ver em um dos nossos canais. Um abraço.